Olá, seja bem-vindo à nossa aula de comportamento organizacional, do capítulo 3, que vamos compreender e conversar sobre grupos. Então, no capítulo 1, já falamos sobre o comportamento organizacional como um todo, os principais conceitos. No capítulo 2, sobre o indivíduo, o nível individual. E agora vamos iniciar o nível de grupo. Então, qual vai ser o objetivo da nossa aula? Compreender o comportamento grupal, definição e forma de grupos, definição e forma de equipes, diferença entre grupos e equipes, tipos de equipes e equipes eficazes. Um grupo é definido como dois ou mais indivíduos interdependentes e interativos que se juntam visando a realização de objetivos específicos. Os grupos, nós temos os grupos formais e os grupos informais. Os grupos formais são aqueles feitos pela organização. Então, é tudo aquilo que envolve dentro da organização, da estrutura organizacional. E os informais são aqueles que se formam fora do ambiente organizacional. E dentro desses grupos existem uns subgrupos que são grupo de comando. O que é o grupo de comando? É aquele grupo de dentro da organização, onde tem o CEO, que seja o presidente, os diretores, os gerentes e os supervisores. Então, você tem um comando dentro da organização. Grupo de tarefas são grupos específicos para desenvolver uma tarefa. Então, um exemplo, eu preciso revisar o processo da farmácia. Esse é um grupo de tarefa. Eu preciso que a organização trabalhe o melhor atendimento ao nosso cliente. É um grupo de tarefa. Então, eles têm um objetivo e uma tarefa para ser realizada. Interesse, o grupo de interesse, são grupos que se formam para que tem um objetivo comum, ele tem um interesse comum. Então, por exemplo, dentro da organização, a gente precisa fazer uma escala de férias. Quem vai folgar no Natal, quem vai folgar no Ano Novo? A empresa vai mudar os benefícios. Então, todos têm aí um objetivo, interesse comum para dar sugestões sobre os novos benefícios. Então, esses são grupos de interesse que acontecem dentro das organizações. E grupos de amizade são grupos que têm características comuns. Então, são pessoas que acabam se identificando por suas características. Torcem para o mesmo time de futebol, na realidade gostam da mesma dança, da mesma música. Então, no ambiente de trabalho, eles acabam se identificando aí por características comuns. Então, esses grupos, eles se formam dentro dos ambientes organizacionais. Por que as pessoas formam grupos? As pessoas formam grupos por similaridade, ou seja, elas têm situações que são similares, então elas se identificam por característica, por valores, e elas acabam formando um grupo. Ele pode ser um grupo por status, então as pessoas gostam de fazer parte de grupos que têm status. Isso, na teoria, se fala que realmente as pessoas se identificam com empresas que têm status, com grupos que têm status. A distinção. Então, um exemplo, eu tenho um setor de engenharia, onde ele é composto por vários engenheiros do sexo masculino e eu tenho duas engenheiras do sexo feminino. Essas duas engenheiras, elas acabam ficando muito próximas e formando um grupo porque elas são do sexo feminino. Então, se caracteriza como uma distinção, né? Elas formaram um grupo por uma distinção. E a redução de incertezas? Então, eu estar inserida, eu estar engajada num grupo faz com que eu me sinta acolhida, que eu me sinta feliz e reduz as minhas incertezas. Então, é por isso que as pessoas, elas formam grupos.
que as equipes se tornaram flexíveis, né? Por que as equipes se tornaram populares? Porque elas são flexíveis, elas reagem melhor às mudanças, elas facilitam a participação dos trabalhadores, dos colaboradores nas decisões operacionais. E é uma forma eficaz de os dirigentes compartilharem as informações, de motivar e engajar as pessoas quando você se trabalha em equipe. E quais são as diferenças entre grupos e equipes? Isso é importante porque o grupo, na realidade, ele só tem, o objetivo dele é as informações. As equipes, elas estão juntas no coletivo, elas são engajadas, né? A sinergia no grupo, ela é neutra. No trabalho em equipe, ela é positiva. Então, as equipes, elas são engajadas, positivas, elas trocam, elas estão juntas, né? O grupo, ele está numa responsabilidade individual e as equipes numa responsabilidade individual e coletiva. Cada um tem o seu papel, mas se sabe que o resultado é para todos. E as habilidades que são complementares, né, nas equipes, então um complementa o outro dentro das suas características, das suas habilidades, dos seus conhecimentos. Então cada membro da equipe tem as suas competências técnicas e as suas competências comportamentais, o que isso facilita o engajamento, os resultados da organização como um todo e do time. Os tipos de equipe. Existem alguns tipos de equipe. Equipes de resolução de problemas são equipes pequenas, de 5 a 12 colaboradores, que na realidade se reúnem para falar sobre um problema. Pela literatura e pelos estudos, quanto menor a equipe de resolução de problemas, mais eficaz, mais rápida e objetiva vai ser as tomadas de decisões. Então é muito importante tomar cuidado com o número de participantes de equipes de resolução de problemas. Equipes autogerenciáveis são grupos de 10 a 15 profissionais que geralmente ajudam e têm atribuições dos seus antigos supervisores e tem aí uma autonomia, um engajamento, uma responsabilidade que eles são autogerenciáveis. Equipes multifuncionais, então são grupos de colaboradores, de funcionários do mesmo nível hierárquico, mas de diferentes setores da empresa. Então, de repente, semanalmente eu tenho reuniões de time de processo, aonde várias pessoas de vários setores discutem temas que vão facilitar, que vão promover, que vão ajudar o atendimento ao nosso cliente de forma eficaz, onde ele se sinta satisfeito e a organização tenha um custo menor. Então, são equipes de trabalho realmente que são engajadas para melhoria e para atingir os resultados. E as equipes virtuais, que são novos modelos. Apesar de ter equipes interconectadas, cada um estar em um ambiente, mas hoje existem várias formas de você trabalhar em equipe, de engajar essas equipes. E essa conexão, ela acontece muito nas equipes virtuais e que elas utilizam a tecnologia para poder desenvolver todo esse trabalho. E criando equipe eficazes. Então essas equipes, cada membro tem a sua parte técnica, a sua parte comportamental, a personalidade dos membros, cada um tem uma personalidade, mas contribui de forma positiva, a alocação dos papéis de cada um, diversidade dos membros em termos de competências técnicas,
Tamanho das equipes é importante e preferência dos membros. Nem todo mundo gosta de trabalhar em equipe, quer trabalhar em equipe. Então é muito importante o gestor alocar as pessoas certas no local certo. De repente você tem um determinado setor, uma determinada situação que você pode alocar esse colaborador. Ou a área de gestão de pessoas, a própria liderança ajudar esse colaborador a se desenvolver e trabalho em equipe. E os processos da equipe, é muito importante ter um planejamento, um propósito comum, ter metas específicas, então quando vai ser, prazos, uma autoconfiança, uma relação de confiança dos participantes, isso é fundamental, a relação de confiança. Os modelos mentais, então, que as pessoas estejam engajadas e que você tenha na sua equipe pessoas que não buscam aí a folga, que não estão desacreditadas e que não querem fazer parte da equipe. Então, esse aqui são alguns conceitos de criando equipes eficazes. E essa equipe, num contexto geral, ela tem que ter recursos adequados, ela tem que ter uma liderança que apoie essa equipe, uma liderança engajada e que esteja junto, ela tem que gerar um clima de confiança e o sistema de avaliação de desempenho e recompensas. Então, é importante que o trabalho em equipe seja uma competência onde se possa avaliar e recompensar as pessoas. Então, esses são os temas que eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo. Estou à sua disposição no nosso ambiente de aprendizagem para eventuais dúvidas e aguardo você no próximo vídeo. Abraços, até lá! Olá, seja bem-vindo à segunda aula do capítulo de comportamento grupal. O objetivo da aula é compreender as funções da comunicação, o processo de comunicação, métodos básicos da comunicação, rumores e sugestões e feedback. Comunicação é um dos maiores desafios no ambiente organizacional. A comunicação deficiente é a principal fonte de conflitos interpessoais. A comunicação, ela precisa ser transparente e ela tem que realmente que as pessoas compreendam o seu significado. Então, no processo de comunicação, é importante a informação, o controle dessas informações, então, o quanto eu vou informar sobre regras, sobre normas, sobre procedimentos. A motivação, eu crio a motivação porque eu informo os colaboradores sobre plano de carreira, de desenvolvimento. Então, essa comunicação, ela traz uma motivação para dentro da organização. E qual é o processo de comunicação? A comunicação, ela tem um emissor e ela tem um receptor. Então, esse emissor, ele vai passar uma mensagem que vai chegar até um receptor. Essa mensagem, ela pode ser por vários canais, canais formais e canais informais. Os canais formais são aqueles que são feitos pela própria organização. Pode ser um painel para os colaboradores, pode ser por e-mail, pode ser por um site interno da organização, e os canais informais que acabam se criando dentro da organização. É muito importante que esses canais se certifiquem que o receptor entendeu. E no meio desse caminho pode acontecer alguns ruídos. E esses ruídos trazer uma certa consequência para dentro da organização e para o próprio clima organizacional. E como que eu tenho claro que esse receptor mandou a mensagem e ele recebeu, e de forma clara, através do feedback. Então, eu posso ter um feedback em relação a essa comunicação. Os métodos básicos de comunicação são oral, escrita e não verbal.
A oral é a fala principal, é o que a gente faz no dia a dia, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no ambiente de trabalho. Então eu vou me comunicar com as pessoas. Quais são as vantagens? Ela é uma comunicação rápida, mas tem que se ter um cuidado em um olhar, porque às vezes a desvantagem é que a pessoa não entendeu da melhor forma possível e não compreendeu da melhor forma. Então, porém, é uma comunicação que a gente utiliza no dia a dia. A comunicação escrita é a comunicação realizada através de e-mail, através de painéis, normas, procedimentos, e ela é uma comunicação que a gente consegue, ela é tangível e verificável, ou seja, eu participei de uma reunião, então essa reunião ela tem tem um determinado tema, existe uma ata, e essa ata eu vou escrever, vou colocar prazos, eu vou colocar os procedimentos, as metas, os responsáveis, então eu vou conseguir checar depois e conversar com as pessoas sobre essa comunicação. Ela não fica somente numa comunicação oral, mas ela fica numa comunicação escrita também. Então, ela tem a vantagem de a gente conseguir depois ter toda a documentação em relação às normas, aos procedimentos, ao que foi discutido. E a comunicação não verbal? Está ligada aos sinais corporais, processadas através de gestos, de postura, do olhar, está ligada a sentimentos e emoções. A gente trabalhou no capítulo anterior muito sobre sentimentos, sobre emoções. Então, existe uma comunicação que ela é uma comunicação não verbal, que ela acontece no nosso dia a dia, por exemplo, numa reunião, o momento que existe um olhar. Então essa comunicação, ela também é importante porque ela expressa o sentimento das pessoas. Muitos problemas de comunicação podem ser atribuídos a equívocos na compreensão da mensagem, e é muito importante que se tenha o feedback para poder trabalhar esse tema da comunicação. A comunicação organizacional, existe a rede de rumores e as sugestões. Então, a rede de rumores, ela não é controlada pela organização. São situações que acontecem que muitas vezes os colaboradores acreditam, né? E que termina sendo um rumor dentro da organização. Por exemplo, numa aquisição organizacional. Se você não tem uma comunicação transparente e verdadeira, existem vários rumores. O que vai acontecer? As pessoas vão ser desligadas, como que vai ser daqui para frente? Eu vou estar empregado, eu não vou estar? Então é importante fortalecer as informações, e essas informações elas precisam ter canais abertos, de forma com que as pessoas tenham transparência na comunicação. E o feedback é a retroalimentação ou realimentação. Então, sempre é importante na comunicação ou num processo de feedback, enfocar os comportamentos específicos, manter uma postura impessoal, manter o objetivo, manter-se orientado para o objetivo, escolher o momento certo e assegurar-se de ter sido bem compreendido. Então o feedback ele termina apoiando e ajudando todo esse processo da comunicação, porque você terá claro se a sua informação ela foi compreendida da melhor forma possível. Esses são os temas que eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo. Estou à disposição no nosso fórum de dúvidas gerais e até o próximo vídeo. Obrigada! Olá, seja bem-vindo à nossa aula de comportamento organizacional, o tema grupal. Qual será o objetivo, os objetivos da aula? A definição de conflitos, tipos de conflitos, conflitos organizacionais e negociação. Então, o conflito é a oposição que surge quando existe um desacordo dentro ou entre indivíduos
equipes, departamentos ou organizações. Existem alguns tipos de conflito que você pode verificar no nosso material didático que está na sua área de aprendizagem e também nos slides que eu vou estar apresentando. Então, o conflito intrapessoal é aquele conflito interno do próprio indivíduo. O intragrupal é o conflito que ocorre dentro de um pequeno grupo ou equipes. Então, existe muito no ambiente organizacional esses conflitos que eles podem acontecer num pequeno grupo, numa equipe ou na organização como um todo. O intragrupal é entre grupos, então eu tenho um determinado departamento, então eu tenho determinado compras e a contabilidade. Existe um conflito entre os departamentos, então esse é o conflito intergrupal. O conflito interorganizacionais, que ele acontece entre as organizações, então existe aí um conflito entre organizações. E o intraorganizacionais, o conflito abrange generalidade das partes da organização. O que é importante numa administração de conflitos? Técnicas de administrar. Então, resolução de problemas. É importante que coloque as duas pessoas ou os grupos para discutir e identificar esses problemas e tentar a melhor solução possível desses problemas. Metas superordenadas, ou seja, eu crio uma meta e essa meta ela não pode ser atingida se as pessoas não se cooperarem, se não existir a cooperação e ajuda mútua. Por quê? Porque essa meta ela só vai conseguir ser atingida se as pessoas trabalharem em equipe. E aí você consegue administrar esse conflito. E o não enfrentamento. Evitar ao máximo o enfrentamento de um conflito. Mas se isso acontecer, tentar minimizar da melhor forma possível. Suavização. Minimizar as diferenças. Na realidade, num conflito, a gente sempre vai ter que suavizar. Um vai ter que acabar cedendo um pouquinho mais do que o outro, pensando sempre em pró de algo maior. Concessão. É importante que exista essa concessão. Cada um abre mão de algo para que a gente consiga atingir todos os objetivos. O comando autoritário. Existe essa opção dentro das técnicas de administrar conflito, mas não é a ideal, porque é a técnica onde o comando principal de uma organização, seja o CEO, seja um gerente, um supervisor, um líder, vai tomar a decisão e vai passar para as pessoas envolvidas. Então não houve o compartilhamento, o engajamento, as pessoas não sentaram, não conversaram. Então é importante que essa tomada de decisão ela não aconteça por esse comando autoritário, mas sim com a participação das pessoas. Alteração de variáveis humanas, técnicas de modelagem no comportamento. Então, a gente trabalhar temas dentro da organização, de treinamento, de desenvolvimento, que possam ajudar na parte comportamental, na organização, a evitar conflitos, para que as pessoas melhorem a comunicação, para que as pessoas trabalhem em equipe, e isso vai minimizar esses conflitos. Alteração de variáveis estruturais. A estrutura formal da empresa. Às vezes existe um conflito que é em função de uma estrutura organizacional. Eu vou ter que mudar essa estrutura organizacional. Então é importante que se isso tiver que acontecer, seja feito de uma forma transparente e que as pessoas realmente elas tenham conhecimento dessas mudanças, dessa estrutura. E para trabalhar todo esse processo de conflito, é muito importante a negociação.
Então, negociar consiste no processo de troca entre duas ou mais partes procuram chegar a um acordo. Então, na negociação a gente vai ter que chegar num acordo. Esse acordo pode ser o ganha-ganha ou o ganha-perde. O ganha-ganha, todos vão estar felizes, todos vão estar satisfeitos e vai ser a melhor opção num processo de negociação e principalmente quando se existe um conflito. A negociação que busca um acordo que passa a gerar essa solução de ganha-ganha. É uma negociação integrativa, né? Todo mundo sai ganhando. E a negociação ganha-perde, ela é uma distributiva. É uma negociação que busca dividir uma quantia fixa de recursos e situações de ganha-perde. Então, nesse caso, geralmente as pessoas acabam não abrindo mão, não existe uma flexibilidade, não existe um acordo, que não é o ideal para as partes envolvidas. Então, tanto o conflito quanto a negociação são temas fundamentais dentro da organização, porque isso a gente convive no dia a dia. E são temas importantes também para estarem inseridos nos planos de treinamento e desenvolvimento das pessoas, para ajudar dentro de competências técnicas e comportamentais como administrar esses conflitos e como fazer com que essa negociação sempre busque aí um ganha-ganha. E numa negociação existe sempre é importante, pesquise seu oponente, tenha todas as informações que você precisa sobre a pessoa que você vai negociar. Faça da melhor forma possível, buscando tudo que você tem de dados e fatos dessa situação antes de ir para a negociação. Enfatize situações do ganha-ganha. Entre na negociação enfatizando o ganha-ganha. Já vá com esse foco, pensando dessa forma, num objetivo de realmente ambas as partes terem um resultado positivo. Não dê atenção às ofertas iniciais. Então, dentro do processo sempre tem uma oferta inicial, mas a gente busca aí dentro da negociação, outras alternativas melhores para essa negociação. E comece com uma postura aberta. Então, antes de qualquer coisa, é importante que essa postura seja aberta. Então, chegue de forma transparente, verdadeira para essa negociação. E, acima de tudo, crie um clima de confiança. Quando existe essa conexão, existe esse clima de confiança entre as pessoas, com certeza a negociação ela vai gerar um resultado de ganha-ganha. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição no nosso ambiente de aprendizagem. Até o próximo vídeo. Obrigada!